Mais uma semana está se encerrando e nós temos a certeza de que Deus, ele é bom, ele é fiel para comigo e para contigo, e ele tem cuidado de tudo. Ele tem sido e é o meu e o teu Deus. Lá no Salmo de número 120, no capítulo de número 120, no versículo de número 1, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Deus, ele permanece assentado no trono, ouvindo as minhas súplicas, as suas súplicas, as minhas orações e as tuas orações. Por isso, não ache que Deus não está ouvindo. Não se canse de falar com o Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus não é aquele que não dá atenção àquilo que eu e você estamos falando. Muito pelo contrário, Deus, ele é muito atencioso. Deus, ele é muito cuidadoso. Ele tem um zelo. Ele se importa com aquilo. Louvado seja Deus, que importa para mim e para você. Por isso eu quero louvar ao Senhor, eu quero te convidar a adorar. Preste atenção na letra deste louvor. Deus, ele trouxe este louvor ao meu coração no dia de hoje. E eu tenho certeza que vai falar grandemente contigo. Que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo. Te dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte do céu para o meu e para o teu coração. Por isso siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Que os céus, ele se revele, ele seja descortinado aí, e que o seu coração esteja preparado para receber esta semente. Tem gente novo por aqui, seja muito bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida, por todas as vidas aqui do canal. Que os céus continuem derramando da graça, da unção, do poder e da autoridade. Louvado seja Deus, a unção que despedaça o jugo, a unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo que despedaça o jugo, despedaça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda prisão, toda cadeia, toda tentativa de amarração do adversário. E eu quero dizer aí neste momento, louvado seja Deus para o seu coração. Continue crendo, confiando no Senhor, porque Ele tem uma resposta. Louvado seja Deus por todas as coisas, porque em tudo Ele sempre sabe o que faz. Deus, ele é especialista. Deus, ele não perde o controle. Deus, ele nunca perdeu batalha. Não é a sua nem a minha que ele vai perder. Por isso, ouça a letra desta canção e o Espírito Santo vai falar grandemente ao seu coração. Deus conhece a tua história, sabe tudo o que passou, sabe a marca que ficou em ti. Dor que não passava, achou que não ia esquecer aquela marca que ficou em ti. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em ti. Daquela dor só te restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que te fez viver, que te fez viver. Tudo que perdeu o Senhor devolveu e te fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Eu tenho certeza que você, aleluia, no seu íntimo tem motivos para lembrar, para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Ainda que muitas das vezes a situação no momento possa até estar difícil. Glória a Jesus. Mas Deus, Ele já fez e Ele continua fazendo. E muitas das vezes é necessário nós esperarmos o tempo do Senhor Jesus. Por isso, continue crendo e esperando. Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais.
Uma nova história Deus tem pra ti. Aquela dor só vai restar a cicatriz, porque Ele é o remédio que te faz vencer. Que te faz vencer. Tudo que perdi o Senhor devolveu. Vai te fazer esquecer, aleluia, tudo que aconteceu. E você terá motivos de sobra para adorar a Deus. Você, aleluia, já tem motivo. A sua vida é um motivo para você glorificar, para você exaltar, para você bendizer. Quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade? A Bíblia vem dizer que só não louva a Deus quem já desceu à sepultura. Por isso, louve a Ele neste dia. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, agradeça. Louvado seja Deus. Intue cânticos e hinos de louvores ao Senhor, declarando quanto Ele é bom, quanto Ele é fiel. A Bíblia vem dizer que os anjos no céu declaram a todo tempo que Ele é santo, que Ele é poderoso para todo sempre. E é necessário nós também exaltarmos, nós nos juntarmos aos anjos para declararmos que Deus, Ele vive, que Ele reina, que Ele é bom, que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, porque em tudo Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Eu quero louvar a Deus pela minha vida, pela sua, porque Deus, Ele é fiel, Ele não perde o controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo é para que Ele venha a ser glorificado na minha causa, na sua causa, na minha vida, na sua vida. E tenha certeza que os céus, Ele permanece, aleluia, se movendo, Ele permanece vindo, Ele permanece sabendo de tudo que está acontecendo. Não pense, louvado seja Deus, que ninguém se importa. Não pense que ninguém está nem aí. Não pense que ninguém, louvado seja Deus, se preocupa, porque Deus, Ele se preocupa. Deus, Ele vê, e Deus, Ele sabe de tudo. Por isso eu quero louvar a Deus, porque a tudo, aleluia, Ele é fiel. Eu quero glorificar ao Senhor. Estou só aqui buscando um fundo para que a gente possa entrar aqui na palavra. Louvado seja Deus, e a glória seja dada sempre ao nome do Senhor Jesus. Porque Ele é grande, porque Ele é santo. Deus, Ele trouxe uma palavra ao meu coração. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Eu gostaria de pedir para que você fosse abrindo aí a palavra do Senhor. E Deus, Ele vai falar grandemente. Louvado seja Deus ao teu coração. Ele é o Deus que fala. Sim, Ele fala porque Ele está vivo. A Bíblia diz que Jesus, Ele não está naquele sepulcro. A Bíblia diz que Jesus, Ele ressuscitou. E é por isso que Ele fala. É por isso que Ele não permanece calado. O adversário pensou que atiçando ali os fariseus para que apregoasse Jesus numa cruz, o reino dos céus iria se calar, iria deixar de falar por mim, para ti. Mas a Bíblia vem dizer que Ele não se cala. E é esse Deus que não se cala que está aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 4, verso de número 42 em diante, diz assim: E um homem veio de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então só-lhes pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Vamos ler até aqui, 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 42, 43, 44. Nós lemos 3 versículos, onde a Bíblia vem relatar, aleluia, um milagre por intermédio da vida de um profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer para mim e para você que eles estavam ali numa região, cerca de 100 homens. Louvado seja Deus, de Deus. A Bíblia vem dizer que naquele tempo ali existia escolas de profetas, né?
para que as pessoas aprendessem a palavra, para que a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não se esvaísse, como existe no tempo de hoje as igrejas. E a Bíblia vem dizer que estavam ali homens reunidos com o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Eliseu. E a Bíblia diz que veio um homem de Baal Salisa, e a Bíblia diz que aquele homem então ele traz 20 pães, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das primícias, louvado seja Deus. Trouxe o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. E é que o Espírito Santo, ele falou grandemente ao meu coração. A Bíblia vem dizer que estavam ali reunidos 100 profetas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e apareceu alguém de uma região, aleluia, de Baal Salisa, onde a Bíblia vem dizer que era uma aldeia muito próxima de Gilgal, louvado seja Deus. E a Bíblia relata para mim e relata para você que então o profeta, ele dá uma instrução para o seu moço, ou seja, para o seu servo. Ele diz assim: pega esses pães, louvado seja Deus, e pega também essas espigas verdes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e dá ao povo para que coma. O profeta manda o servo pegar os pães, mas o servo, ele olha para a quantidade. O servo, ele olha para o número de pessoas que tem ali naquele local, e ele entende que o que chegou não é o suficiente. E muitas das vezes pode até parecer aos meus olhos e aos seus olhos que não é o suficiente. Mas Deus, quando ele manda uma providência, Deus ele garante. O profeta, ele não viu como um servo. O profeta, ele viu com os olhos da fé. Ele diz assim: leva para o povo, aleluia. Ele sabia que tinha 100 homens e ele sabia que só tinha 20 pães. Como assim 20 pães? Louvado seja Deus, sobraria para 100 homens. Se nós fizermos um cálculo de divisão na metade, 20 dividido, louvado seja Deus, por 2, seria 40. E mesmo assim ainda ficaria 60 pessoas sem receber. E se nós multiplicássemos aí essa divisão, mesmo assim, louvado seja Deus, ainda ficaria pessoas também sem receber. E o que Deus, ele quer falar por intermédio desta palavra é que aos meus olhos e aos teus olhos pode até parecer que não dá, pode até parecer que é pouco, pode até parecer que a providência que veio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é algo que não vai dar. Mas aí o profeta então, ele fala assim para o servo: louvado seja Deus. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ou seja, como hei de eu pôr só isso? Para você, para mim, pode até ser só isso, mas para Deus é o início. E aqui o Espírito Santo me mostrou algo muito interessante em todo esse contexto, porque a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que existiam 100 homens, chegaram 20 pães, louvado seja Deus, e 20 espigas. Aí a Bíblia diz que o profeta então diz ao moço dele, o servo: pega os pães e leva para os profetas. E então o servo ele diz assim: mas só tem isso, não dá. E Deus está dizendo que ele é o Deus da multiplicação. Se eu e você crermos, se eu e você entendermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquele ali, louvado seja Deus, vai dar para aquele momento, que vai ser uma providência para aquela situação, você vai entender que Deus ele vai suprir lá na frente de novo quando você precisar. Mas o servo estava olhando a quantidade, o servo estava fazendo cálculo. O servo, louvado seja Deus, estava fazendo cálculo e a conta não fechava. A conta não batia. E quantas das vezes nós fazemos cálculo, nós fazemos conta e não bate? Como assim? E quem sabe você está pensando aí que é só financeiramente falando? Não.
São em várias situações. Você pode pegar a palavra e destrinchar ela em várias áreas da sua vida. A Bíblia vem dizer que aquela conta não batia. Por quê? Porque só tinha 20 pães e tinha 100 homens. Mas na presença de Jesus, aquilo que para mim e para você é pouco, Ele está dizendo: tira os olhos da quantidade, tira os olhos dos números e coloca os olhos em mim. Oh, aleluia, tenha fé. Porque se Deus ele enviou a providência, era para aquelas pessoas crer. Era para aquelas pessoas dizer: nós não tínhamos nada, chegou 20 pães. E muitas das vezes o nosso coração às vezes é ingrato. Porque o servo, ele disse assim: como eu hei de pôr diante dos profetas só 20 pães? E aqui vai uma pergunta: é melhor 20 ou nada? E é necessário nós sermos gratos. Pelo quê? Pelo que recebemos. Ainda que para mim e para você seja pouco. Porque a Bíblia diz que se eu e você formos fiel no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Mas a Bíblia também vem dizer que não foram só os pães que chegaram ali. A Bíblia vem dizer que chegaram espigas verdes na sua palha. E aqui o Espírito Santo vai entregar algo sobrenatural. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe a necessidade imediata que eu e você temos. Então Deus, Ele chega com a providência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus também entrega algo para que você, pela sua capacidade, também possa gerir. O que o moço ele não entendeu foi que aqueles pães chegaram 20. Ele precisava ter a fé de que aleluia, que eles iriam comer e de que iria sobrar. E ele precisava entender que Deus estava dando ali uma ferramenta, que Deus estava entregando algo para que ele pudesse, além do que recebeu, multiplicar. Quem sabe, louvado seja Deus, se o rapaz que foi levar ali, fazer uma oferta, a Bíblia diz que alguém viu a presença dos profetas ali naquela região, se compadeceu e levou as suas primícias. A Bíblia não relata o nome desse homem. A Bíblia não relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem ele era, o que ele fazia, mas eu vou entender que aquele homem era alguém que servia a Deus. Porque a Bíblia vem dizer que ele sai, ele leva as primícias para os profetas, para os homens de Deus. E a Bíblia vem dizer que ele não leva apenas o que está feito, mas ele leva também a matéria daquilo pelo qual aquilo foi feito. Ele não levou apenas o pão, ele levou também a espiga, ou aleluia, na palha enrolada, ainda verde, ou seja, ele levou aquilo que iria dar condição dos profetas também fazer. E Deus está dizendo que ele, muitas das vezes, ele vai entregar algo para a gente que vai estar pronto. Mas muitas das vezes ele também vai me entregar algo e te entregar algo que é necessário você, aleluia, e eu entendermos que nós precisamos desenvolver. E o profeta, louvado seja Deus, ali então ele dá uma ordem para o moço. E a Bíblia vem dizer que então o moço, ele vai e olha o que acontece. E diz assim: e disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Sobejará significa sobrar, significa que não iria faltar, louvado seja Deus. Mas aqui eu venho ver que o que chegou era algo que não era compatível. E por que Deus ele está batendo nessa tecla? Porque muitas das vezes pode até parecer que aquilo que chegou nas minhas mãos e nas suas mãos não é tudo aquilo que a gente está precisando. Louvado seja Deus, a conta pode não estar batendo, eu vou repetir mais uma vez. Mas Deus está dizendo, se você tirar os olhos da quantidade, se você tirar os olhos, louvado seja Deus para o que falta, e você colocar os olhos em mim, eu vou multiplicar. A Bíblia vem dizer que Deus ali enviou os pães e Deus enviou a espiga. E aquele povo iria ter, mas eles iriam também precisar produzir o pão.
E Deus está dizendo que em determinados momentos na minha vida e na sua é assim. Por quê? Porque Deus, Ele não quer que nós venhamos a ficar dependentes apenas do que já está pronto. Deus, Ele quer que você também aprenda a fazer. Deus, Ele quer que você aprenda como fazer. Deus, Ele não quer apenas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você receba sempre pronto. Por quê? Porque é necessário entender o processo. Aqueles homens, eles eram profetas, e a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Então eles precisavam entender o processo para que o pão ficasse pronto. E Deus está dizendo para mim e para você que assim como Ele, aleluia, Ele mandou aquilo que seria para aquele dia, mas Ele também enviou a matéria para que eles viessem a produzir para o outro dia. E é necessário nós entendermos o quê? Que Deus, Ele é um mistério que se revela. É necessário entender que em alguns momentos nós vamos sim receber as coisas de uma forma mais fácil, né? Sem tantos obstáculos. Quantas das vezes você já teve vitórias que não foi necessário, aleluia, tanta busca, tanta renúncia, que não foi necessário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vencer muitas etapas. Mas tem situações, tem bênçãos que para chegar a mim na sua vida, muitas das vezes, precisa de um processo. E Deus, Ele traz, aleluia, essa passagem bíblica para me fazer entender e te fazer entender que tudo é uma forma de nós aprendermos. O moço, ele estava olhando e ele estava dizendo, não vai dar. Mas quando Deus enviou aquele homem para ofertar na vida, louvado seja Deus, dos homens de Deus, Deus, Ele sabia que iria dar, porque Ele mesmo iria multiplicar. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus da multiplicação. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele multiplicou 20 pães para alimentar 100 homens. Eu fico imaginando a fome que aqueles homens estavam. Louvado seja Deus, porque a Bíblia vem dizer que alguém foi ofertar. Então logo eu entendo que as coisas não estavam muito fáceis. Mas eu vejo aqui alguém que dá o seu melhor. E eu vejo aqui alguém que olha para o melhor que o outro deu e diz que está pouco. E muitas das vezes não é diferente na minha vida e na sua. Às vezes você se esforça, às vezes você faz de tudo. Às vezes você ajuda, você colabora. E você dá aquilo que você tem de melhor. Aquele homem deu os 20 pães e ele deu ali as 20 espigas. Mas a Bíblia vem dizer que o servo do profeta, ele achou pouco. E muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas com esse espírito no meu e no teu caminho. Que espírito? O espírito da ingratidão. Por mais que você faça, por mais que você dê o seu melhor, por mais que você, louvado seja Deus, faça o que está ao seu alcance, para alguém vai parecer pouco. Mas Deus está dizendo, pouco que Ele me entregou, eu multiplico. Deus está dizendo que para você pode até parecer que aquilo que você deu foi pouco. Mas para Deus não. Foi um ato de amor, foi um ato de generosidade. Foi um ato de compromisso com a obra do Senhor. E quem sabe tem pessoas que olham e faz pouco caso, desfaz. Porque você entregou algo e parece ser pouco. E quando a gente fala entregou algo, não é só financeiramente, monetariamente falando, não. Nós podemos entregar muitas coisas para o reino de Deus, para o Senhor, para colaborar com a obra. A Bíblia vem dizer que aquele homem, ele não levou dinheiro, mas ele levou pão. Ele levou aquilo que iria alimentar a fome. Mas quando ele entregou, alguém achou pouco. Quem sabe você também está em um cenário, ou você passou por uma situação onde você fez aquilo que era o seu melhor, aquilo que você tinha,
Quem sabe você entregou o seu melhor amor. Quem sabe você entregou, louvado seja o nome do Senhor, o seu melhor trabalho. Quem sabe você ofertou o seu tempo. Quem sabe você parou ali para ouvir alguém e no momento que você diz assim, eu preciso desligar, eu preciso ir, eu preciso sair daqui agora. E a pessoa diz assim, mas você já vai? Mas você nem me ouviu direito, você nem ouviu o que eu tinha para falar. E a pessoa não sabe o esforço que você fez. A pessoa não sabe o quanto que você parou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ouvi-la. Para responder uma mensagem. Nós vivemos em um mundo tão agitado. Com tantos afazeres, com tantas coisas. Uma vida secular. Para lá e para cá. Parece que as horas têm diminuído. Parece que nós não temos mais 24 horas. E quem sabe você deu o seu melhor. E tem alguém que olhou e disse assim, mas só isso eu não vou levar. Só isso eu nem vou dizer que fez. Quantas das vezes você faz algo e alguém não tem a capacidade de dizer, não, foi fulano que fez isso aqui. Foi fulano que ajudou. Porque muitas das vezes acha pouco. Mas só Deus sabe o que para muitos é pouco, para os céus é muito. E é por isso que Deus ele multiplica. Por quê? Porque para mim, para você pode até parecer ser pouco. Para quem está olhando, para quem está recebendo, pode até parecer ser pouco. Continue fazendo. Porque no fim, não é para A, não é para B, é para Deus. A Bíblia diz que aquele homem diz assim, eu vou ler de novo o versículo de número 42. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. Ele trouxe as primícias. Primícias significa o seu melhor, aquilo que é primeiro, a boa parte. Se nós voltarmos lá na época da história, onde Abel e Caim ofereceu ali sacrifício de oferta ao Senhor, nós vamos ver que eles ofereceram, louvado seja Deus, que Abel ofereceu a primícia. Por isso, a oferta de Abel foi aceita. E por a oferta de Abel ter sido aceita, a Bíblia diz que Caim então se revolta e mata Abel. E se você voltar lá em Gênesis, você vai ouvir também que Abel, ele deu as primícias. Então, o que Deus ele vem falar para mim e para você não te importa. Se você tem dado o seu melhor, alguém não tem reconhecido. Se você tem ido levar aquilo que você tem, oh, aleluia. Os céus é quem multiplica. E a Bíblia vem dizer que os céus multiplicou. Se fosse pelo servo, não havia tido multiplicação. Mas Deus ele tem negócio com quem honra ele e não com quem desonra. E a Bíblia vem dizer que então o profeta ali fala, leva, porque Deus fará sobrar. E é para eu e você entendermos que para meus olhos, para os seus olhos, pode até parecer ser muito pouquinho. Aquela porta, aquele escape que Deus apresentou, que Deus enviou, que Deus mandou trazer. Pode até parecer que não vai dar em nada. Pode até parecer que é muito pouco. Deus ele gosta de trabalhar com as coisas improváveis. Deus ele gosta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de realmente, aleluia, do pouco transformar em muito. Nós não vamos ver Deus pegando o muito para transformar em pouco, mas nós vamos ver sim o pouco sendo transformado em muito. Porque Deus ele não precisa do meu muito, do seu muito, porque ele já tem tudo. Deus ele precisa de um coração disposto, um coração disponível. A Bíblia vem dizer que certa vez estava ali no templo homens e uma viúva. A viúva ofertou as moedinhas. Não quer dizer que você não possa ofertar muito, não. Não quer dizer que você não possa doar muito, não é isso. Mas Deus ele olha o coração. Porque adiante da sua oferta, adiante da minha oferta,
Adiante daquilo que eu apresento para Deus e você, vai o meu e o seu coração. E a Bíblia então vem relatar aqui que aquele homem, ele faz um ato de oferta, né? Ele oferta na vida dos profetas, mas alguém que está ali acha pouco. E Deus está dizendo que até aquele homem, naquele momento, pode ter pensado, realmente é pouco mesmo. Realmente não é quase nada o que eu entreguei. E Deus está dizendo para você, quem foi que disse isso? Quem foi que disse que aquilo que você me entrega é pouco? Quem foi que disse que aquilo que você faz para mim é pouco? Quem foi que disse isso? Aí a Bíblia diz que Deus então usa o profeta e diz assim, vai sobrar. E Deus está dizendo para mim e para você que quando eu e você fazemos de coração, Ele faz sobrar. O homem, ele levou o que ele tinha. E alguém estava ali no cenário e achou que era pouco aquilo que ele levou. Mas Deus está dizendo para mim e para você que enquanto estão achando que é pouco, enquanto estão achando, oh aleluia, que não vai dar em nada, enquanto estão achando que não tem como ter um futuro, Deus está dizendo que Ele cuida daquilo que aparentemente para mim e para você é pouco e Ele transforma em algo grandioso. A Bíblia vem dizer que a multiplicação foi tão grandiosa que sobejou, ou seja, sobrou. E aqui eu quero louvar a Deus porque ainda aqui nós íamos achar que está pouco, porque a Bíblia vem dizer que o servo diz assim, como eis, pois, irei eu pôr isso diante desses homens. E Deus está dizendo, isso aí que você está chamando de isso. Oh, aleluia. É um sinal para que eu possa multiplicar, para que eu possa fazer e para que eu possa entregar muito mais. Agora, se eu e você desmerecemos o pouco, nós não podemos chegar no muito. É necessário nós entendermos que o pouco, oh aleluia, ele pode e vai se transformar no muito. Mas se nós olharmos para o pouco e nós acharmos que porque é pouco não tem como aumentar, se nós acharmos que porque está pouco não tem como avançar, ficará ali. Se o profeta não tivesse dito, oh aleluia, que Deus iria multiplicar, só seriam 20 pães. Se eu e você nos posicionarmos como servo, será apenas isso mesmo. Mas se eu e você tivermos o posicionamento do profeta, do homem de Deus, de entender que pode até parecer ser pouco no início, mas isso não quer dizer que vai ser pouco a vida toda. Pode até parecer que é só um pedacinho, pode até parecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não vai ser construído por completo. Mas Deus está dizendo que se você começa, é Ele quem traz a multiplicação. Por isso não olhe se você faz algo e alguém diz que está pouco. Se você está construindo algo ou se você deseja algo e alguém olha e diz, mas é muito pouco, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai dar nem para o começo. Em poucas palavras, aquele homem, aquele servo estava querendo dizer, oxe, 20 pães para 100 homens, isso aí não vai dar nem para o começo. E Deus está dizendo, dá para o começo sim. Deus está dizendo, dá para você começar sim. E se você colocar a fé na frente, eu multiplico. Nós vamos ver que foi multiplicado e diz assim, versículo de número 44. Então lhes pôs diante e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que eles deixaram sobejos, ou seja, eles deixaram o que sobrou. Por quê? Porque se encheram. Mesmo parecendo que era pouco, mesmo parecendo que era só aquilo ali, a Bíblia vem dizer que sobrou a ponto de sobejar, ou seja, deixaram. Não tiveram nem a condição de comer tudo. Por quê? Porque quando Deus ele quer transformar o pouco em muito, Deus ele faz o extraordinário. E essa palavra veio para mim, para você, para eu e você entendermos que não é para nós olharmos para as coisas com o nosso olhar, louvado seja Deus, diminutivo, não.
Tire essa diminuição, louvado seja Deus, da sua mente, dos seus olhos. Olhe para as coisas mesmo que você não esteja vendo. Louvado seja Deus, declare. Se você tem um terreno, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você ainda não tem uma casa, comece a dizer: aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o banheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou contar um testemunho aqui. Antes de eu casar, o próprio Deus, por intermédio da minha mãe, me deu um conselho para que eu começasse a comprar as coisas. E se eu tivesse pensado: mas eu não tenho namorado, eu vou comprar para quê? E eu comecei a comprar algumas coisas de utensílio de cozinha. Coisas assim de, vasilhame, essas coisas. E estava tudo guardado. E Deus, então, Ele trouxe a pessoa. Mas se eu tivesse pensado: mas eu não tenho, eu vou comprar para quê? Deus está dizendo: se você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem um sonho de estudar, e é uma coisa muito grandiosa, e você está pensando: não, mas eu quero fazer uma faculdade de medicina, mas para eu chegar lá, não sei como é que eu vou fazer. Comece fazendo um cursinho. Pode parecer pouco, sim, mas Deus, Ele multiplica o quê? A sua inteligência, o seu entendimento. Quando você entende que não é pelas suas forças, não é somente pela sua capacidade, mas é pelo poder de Deus que opera em nós e em vós. É pelo poder de Deus que se manifesta na minha e na sua fraqueza. O poder de Deus se manifestou ali, só tinha 20 pães, mas a Bíblia vem dizer que então o homem de Deus falou: louvado seja o nome do Senhor Jesus, dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerciais sobejará. E é necessário nós entendermos o que nós temos que tirar. Esse olhar diminutivo das coisas, de olhar e achar: não, eu só vou até aqui, eu só posso até aqui. Não. Quem foi que disse a você que você só pode chegar até ali? Parece que tem um quadrado que limita. Não, eu marquei esse quadrado aqui, é só até aqui, daqui eu não passo, porque o meu quadrado é aqui. Essa história de quadrado é do adversário, não. As coisas de Deus, aleluia, não é quadrado. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a nos movimentar no reino espiritual. E o que significa se movimentar no reino espiritual? É declarar. A Bíblia vem dizer lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que o profeta estava no vale de ossos ressequíssimos. Não era ossos sequíssimos, era ressequíssimos. E ele profetizou. Se ele tivesse ficado calado, aqueles ossos não teriam se movido, não teria se encontrado osso com osso, nervo com nervo, não teria se encontrado cada osso, cada parte do corpo. Mas a Bíblia vem dizer que então ele profetiza, e o que Deus está dizendo é: profetiza. Ali tinha que ter alguém naquele cenário para profetizar. Quem sabe, louvado seja Deus, tem alguém aí no seu cenário que sempre abre a boca e diz: não, só dá até aqui, só pode até aqui, tá muito pouco, só tem isso, eu não vou nem avançar. E muitas das vezes você e eu aceito. E Deus está dizendo: não aceita não. Comece a abrir a tua boca de profeta. Se porte como profeta e declare. Vai sobrar. Deus vai multiplicar. Deus vai fazer e vai acontecer. E assim o reino dos céus, ele começa a se mover e a trabalhar. Porque quando Deus, ele vê que você e eu estamos tendo fé, então ele começa a operar. E a Bíblia diz assim: que Deus então enviou um homem para que levasse 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E Deus está dizendo que Ele dá pronto sim, mas também Ele dá a condição de você mesmo produzir. Deus, Ele não iria dar apenas o pão. É por isso, louvado seja Deus, que quando os discípulos vão pescar, glória a Deus, que eles vão para o alto mar e eles chegam lá e não encontram peixe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que então Pedro volta, está ali lavando as redes, e Jesus pede o barco emprestado, começa a pregar, e depois Jesus diz assim: vai lá, Pedro, no alto mar e lança a rede de novo. Jesus poderia ter entregado peixe ali, poderia, porque Pedro estava cansado. Pedro tinha passado a madrugada, louvado seja Deus, tentando pescar. Mas Deus está dizendo: eu te dou a capacidade. E muitas das vezes nós queremos achar as coisas fáceis.
E Deus está dizendo não. Oh, aleluia, muitas das vezes é na dificuldade mesmo, para nós aprendermos a dar valor. E diz a palavra do Senhor que sobrou. E se você crer, vai sobrar. Não sei qual é a sua situação, a sua dificuldade. Não sei o que aparentemente alguém está olhando e está até dizendo que aquilo que você faz é pouco. E Deus está dizendo, não é pouco não. Continue fazendo, continue se movendo. Porque eu, como profeta dos profetas, sacerdote dos sacerdotes, estou olhando e estou dizendo para você, eu vou multiplicar. Estou olhando e estou dizendo para você, continua. Não acha que é pouco não. Faz a tua parte. Assim diz o Senhor. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, entendimento, conhecimento, esclarecimento do reino dos céus. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo número 4, verso de número 42. Que vem dizer que Deus envia ali alguém para ofertar na vida de 100 profetas 20 pães e 20 espigas. E a Bíblia vem dizer que ali tinha um homem, um servo, que olhou e pensou, tá pouco. Eu não vou levar porque não vai dar. E nós não podemos ter esse pensamento. O reino dos céus quer que nós venhamos a crer. Crer que Deus, Ele multiplica. Que os céus continuem multiplicando aí, principalmente a sua fé, a esperança, a graça, louvado seja Deus, e a perseverança no seu coração. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Compartilha, deixa teu like, para que assim outras vidas possam receber aí a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigada àqueles que têm falado comigo aqui na descrição, que deixa aí seu comentário, que os céus continuem também te abençoando, né? Eu sinto aí uma gratidão de poder ouvir que alguém ouve, louvado seja Deus, que tem recebido a palavra do Senhor Jesus aí onde está. É motivo de alegria e eu me alegro com a sua alma, com a sua presença aqui. Por isso que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê um fim de semana abençoado e creia que ainda que você dê o seu melhor, alguém olhe e veja como se fosse pouco. Deus está dizendo que Ele não olha o valor, Ele olha a intenção. Continue fazendo, continue dando aquilo que você tem, porque Deus Ele tem se agradado. Eu tenho certeza que Deus Ele se agradou. A Bíblia não descreve aqui o nome daquele homem, mas eu venho entender que ele saiu de onde ele estava, ele pegou o que ele tinha e ele entregou a serviço do reino. E a Bíblia vem dizer que então houve-se ali uma multiplicação. E a história daquele homem, o ato daquele homem, está escrito aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Tenha certeza que tudo aquilo que você faz para Deus, tudo aquilo que alguém olha e acha que é pouco, no céu está anotado. A Bíblia diz que no céu existe o livro da vida e existe o livro dos feitos. O livro que escreve o meu nome e o teu nome para a salvação, e o livro que escreve as minhas e as tuas obras. E no céu nada passa despercebido. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Deus é fiel.